Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Estamos com o alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 13, o casamento na vida da igreja, parte 1. Senhor Jesus. A gente vai aproveitar muito mais o conteúdo invocando o nome do Senhor, dependendo dele, para que ele se dispense para nós como vida, Senhor Jesus. Pelo exercício do Espírito, ele pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Senhor Jesus. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Ó Senhor Jesus. Agora Mateus capítulo 5, versículo 32. Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 9. Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Senhor Jesus. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 11 e o 39. Senhor Jesus. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora ler coração. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Senhor Jesus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O que Deus ajuntou. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo deixa claro que não há divórcio na igreja. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essas palavras não se aplicam apenas às mulheres, também são para os homens. E o marido não se separe da mulher. Ó Senhor Jesus. Em um casamento, os convidados testemunham a união e assinam os papéis, mas talvez alguns casais não saibam que o Senhor também se fez presente como testemunha no seu casamento. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade.
Por isso, Deus não aceita dissolução, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio aqui é literalmente divórcio. Deus abomina o divórcio. Ó Senhor Jesus! Quando Jesus foi posto à prova e questionado pelos fariseus em relação ao divórcio, ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O Senhor Jesus mostra a necessidade de voltar à palavra, aos princípios de Deus, por meio da leitura da Bíblia. Ele mostra que casamento é entre homem e mulher. As ideologias modernas querem subverter os princípios divinos, mas na igreja seguimos o que Deus falou. Seguimos os princípios de Deus e acatamos o que Ele ordenou. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ó Senhor Jesus! Os fariseus replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O homem mudou a lei de Deus. Entretanto, Jesus quer levar-nos de volta ao princípio. A Bíblia nos ensina, de modo geral, que há apenas 3 razões para a separação: a morte de um dos cônjuges, o adultério, e quando um dos cônjuges, sendo incrédulo, pede o divórcio. Ó Senhor Jesus! A primeira é a morte. Quando um dos cônjuges falece, a outra parte está livre para casar-se novamente. Senhor Jesus! A segunda razão pela qual é permitido o divórcio é em caso de adultério. Nesse caso, a parte ofendida pode separar-se. Entretanto, há muitos casos em que houve arrependimento genuíno do ofensor e Deus o perdoou. E também, pelo suprimento da graça de Deus, a parte ofendida também o perdoou. E o resultado foi a reconciliação do casal. Havendo arrependimento, Deus tem caminho e pode haver reconciliação. Contudo, se a parte ofendida não tiver graça suficiente, pode separar-se. O princípio governante na Bíblia é: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ó Senhor Jesus! Amanhã falaremos sobre a terceira razão pela qual se permite separação do casal conforme a Bíblia. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Tudo isso aqui, né, como tocou aqui no próprio Alimento Diário, para nos dar uma orientação geral, né, os pormenores, né, a gente precisa ver diante do Senhor, né, para a gente não fazer as coisas de maneira leviana. Né. Hoje no mundo, divórcio é algo normal, né, Senhor Jesus. A pessoa casa hoje, daqui a 2, 3 dias já se divorcia e está tudo tranquilo, né, Senhor Jesus. Mas como ele tocou aqui, né, porque o homem mudou a lei de Deus, ele não valoriza. Nós, como cristãos, né, como aqueles que sabem que vão prestar conta diante do Senhor, a gente não pode fazer isso de maneira leviana. Ah, Senhor, não deu. Ah, estou pensando em outra pessoa. Ah, isso e aquilo. Né? Senhor, Jesus, não é assim. A gente precisa aprender a depender do Senhor em todas as questões, em todas as coisas. Não, o caminho mais fácil, né, a própria Bíblia nos alerta, né, o caminho, né, a porta larga, né, o caminho largo é o caminho da perdição. O mais fácil sempre nos leva para a perdição. Então a gente precisa aprender a andar pela porta estreita. Então a gente tem que entender que sempre vai ter uma porta estreita para a gente escolher e uma larga. Sempre vai ter o caminho mais fácil e sempre vai ter o caminho mais difícil. Né? Fazer a vontade de Deus, né? Fazer né? Entender, compreender, né? A vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável, nem sempre é fácil. Né? E tomar o caminho do Senhor também não é fácil. Mas a gente tem um padrão da Bíblia. Né, Senhor Jesus, a gente não pode simplesmente querer jogar as coisas por nós mesmos. A gente tem que lembrar que hoje Deus é um Pai amoroso, cheio de misericórdia, mas Ele também já nos alertou que no dia da sua volta Ele vai vir como um reto juiz. Ele vai vir julgar, né, julgar as nações, vai julgar os filhos de Deus. Né, vão haver 2 tribunais. O primeiro tribunal é para os filhos de Deus, né, o tribunal de Cristo.
onde ele não vai julgar o pecado, ele vai julgar a nossa vida e a nossa obra, o quanto da vida de Deus, o quanto dos elementos divinos foram trabalhados dentro de nós, toda essa humildade, né? Toda essa perseverança de Cristo, né? E também a obra, tudo aquilo que a gente realizou em obediência a Ele. Não é simplesmente fazer um monte de coisas, mas é fazer dependendo dEle. E por que Ele vai fazer isso primeiro conosco, né? Deus, ele vai julgar o mundo, mas primeiro ele precisa julgar os filhos de Deus, para ter um parâmetro, né? Para quando ele for julgar o resto do mundo, qual é o parâmetro? São os filhos de Deus. Por isso que nós precisamos viver em retidão. As pessoas precisam testemunhar, né? Ver se não, realmente se eu for olhar minha vida comparada com aquela pessoa que eu conheço. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor não pode voltar enquanto não for pregado o evangelho em toda a terra. Mas não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino, o evangelho que mostra que nós precisamos pagar um preço pela vontade do Senhor. E precisa estar bem claro disso. O evangelho de Deus ele é composto de duas partes, né? Óbvio que tem vários detalhezinhos aí, mas para a gente resumir, para a gente entender, a gente tem que perceber que existe o evangelho da graça, né? Que é o evangelho que fala da salvação do homem, né? O homem é colocado na igreja, recebe salvação, né? Senhor Jesus, né? Mostra a pessoa de Jesus, quem é Jesus. Mas existe a questão do evangelho do reino, que mostra que nós precisamos pagar um preço, né? Por isso a gente viu, né, durante a semana, né, a questão de alguns que se fizeram ali, né, eunucos, né, por causa do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Então a gente precisa perceber que tem pessoas que estão pagando preço, né, por causa do reino, para obter aquilo que Deus preparou. Então, assim como Deus vai separar homens, né, homens fiéis, para serem parâmetro, né, Ele também vai dar um prêmio para essas pessoas, né, que buscaram, né, que optaram por fazer a vontade de Deus, que escolheram, né, passar pelas dificuldades da vida, pelas tribulações, mas com perseverança, não desistindo, mas sempre procurando operar de Deus, né, a transformação de Deus. Então eles vão receber um galardão, que é reinar, né, sobre o mundo que há de vir, o reino milenar. E depois todos os filhos de Deus, né, aqueles que receberam o prêmio e os que não receberam vão se encontrar na Nova Jerusalém. Só que vai ter passado um período de 1000 anos. Nesses 1000 anos, né, vai haver um aperfeiçoamento para aqueles que não conseguiram, né, e vai haver o galardão para aqueles que conseguiram seguir o padrão de Deus. Por isso a gente não pode tomar a Bíblia de maneira leviana, né? As orientações que estão aqui, todas as orientações da Bíblia são princípios. São coisas que a gente precisa observar, né, Senhor Jesus, né? Não são regras, né? Regra você acha uma exceção aqui, cumpriu, não cumpriu, achei a exceção, está cumprido, né, Senhor Jesus. Mas um princípio não, né? Um princípio, né, a gente sempre gosta muito de citar como a lei da gravidade. A lei da gravidade é um princípio ativo. Se você pegar qualquer objeto e jogar ele para cima 1 milhão de vezes, não vai falhar nenhuma vez. 1 milhão de vezes aquele objeto vai cair, ele vai descer, né? Tudo aquilo que sobe tem que descer. Senhor Jesus, por mais que, né, possa subir um pouco, mas ele vai ter que descer, porque é um princípio. É um princípio que sempre tem que ser seguido. Por isso a gente precisa tocar na palavra, a gente conhecer toda a palavra. Por isso o Senhor foi e falou aqui, né, para aqueles que o questionaram, né? Senhor Jesus, os fariseus, né? Mas por que mandou dar carta de divórcio, repudiar? Por causa da dureza do seu coração. Mas o princípio de Deus, né, Senhor Jesus, não se separar, não há divórcio, né, Senhor Jesus. Porque se Deus coloca aqui que há divórcio, né, Senhor Jesus, né, e aí a própria Bíblia já deixou para nós um exemplo, né? Os próprios fariseus perguntaram para o Senhor: Senhor, por acaso eu posso divorciar da minha mulher por qualquer motivo? Né, o Senhor falou: olha, não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, né, Senhor Jesus. Então ele falou assim: vocês não têm lido. O problema é esse, não estão procurando diante da palavra, diante de Deus força, não estão procurando diante de Deus graça, não estão procurando diante de Deus orientação para aquilo que é a vontade de Deus. Né, tem um trecho na Bíblia também fala, né, que nessa questão, né, da separação, né, que ali, né, o crente ele precisa insistir, né, principalmente quando o marido ou a esposa é incrédulo, porque
a Bíblia fala que se ele conseguir dar exemplos, ele vai conseguir levar aquela pessoa à salvação sem palavra alguma. Porque ele explica bem ali que a gente não sabe qual é o caminho do Senhor. Né? Então, a nossa persistência, a nossa perseverança diante de Deus é para salvar o outro. Então, se a gente simplesmente deixa isso para lá, né? Vai cada um para o seu canto, né? Deus pode colocar isso diante de você. Olha, é a sua responsabilidade a salvação daquela pessoa e você abriu mão disso. Então, Deus vai te cobrar. Ele vai te cobrar isso. Então, a gente precisa ir diante do Senhor, né? Senhor, mas é porque eu quero servir o Senhor. O meu cônjuge, né, meu esposo ou minha esposa, ela não quer seguir o Senhor, está me atrapalhando. Então você ora, busca o Senhor e o Senhor vai ganhá-lo. Né? O Senhor fala que ele não rejeita a oração do justo, né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa aprender, né, diante do Senhor e não chegar diante das dificuldades e desistir. Né? Senhor Jesus. Mas como ele tocou aqui, existem questões específicas, questões especiais. Aqui está mostrando para nós um princípio. Então a gente parte desse princípio. Olha, não há divórcio. Então a gente tem que fazer de tudo para manter o casamento. Como compartilhei ontem, né? Manter esse casal também é um dom. Precisa ser exercitado diante de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui ele cita 3 aqui. Aqui ele, né, dá uma pincelada em 2, né, que é bem prático, né, de entender. E o terceiro princípio vai ser explicado amanhã, com mais detalhes. Né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa perceber aqui, né? Eu lembro que eu vi um tempo atrás, né? Existem vários vídeos, né? As pessoas compartilhando visões sobre casamento, sobre divórcio, principalmente no YouTube, né? Muitas pessoas perguntam sobre isso, né? E sempre que tem algum irmão que ele é bastante bíblico, que ele vai lá e coloca os princípios, sempre vem as críticas embaixo, né? Muito falando, não, mas não pode, não sei o quê, mas e se acontecer aquilo? Esses casos a gente vai explicar amanhã no diário com mais detalhe. Mas o que eu achei interessante, né? Uma vez teve um pastor que foi e colocou um comentário lá embaixo, né? Falando essa questão do repúdio. Né? Ele fala que, ele colocou lá que o que Deus odeia é o repúdio, não o divórcio. Mas a gente prestar bastante atenção na palavra repúdio e divórcio é a mesma coisa. Então ele fala, ele quis ali, né? Se resguardar ali, né? Quis ali colocar ali um princípio ali dizendo que, né, ele se divorciou, mas sem repudiar. Né? Senhor Jesus, mas como assim? Como que você consegue se afastar de uma pessoa sem repudiar ela? Não, eu continuo amando, só não quero mais ficar com ela, só nunca mais quero olhar para a cara dela. Isso não é repúdio, é o quê? Né? Senhor Jesus. Então as pessoas ficam muito, né, querendo olhar ali a letra, querendo olhar alguma vírgulazinha fora do lugar para poder achar um pretexto. Não, você pode se divorciar, só você não repudiar. Pô, repudiar o quê? Você tem que dar uma surra na pessoa, uma facada? Né? Senhor Jesus, não é por aí. Então se você já separou, se você não consegue ali olhar para a pessoa, você já está repudiando. E Deus, ele não gosta disso, né? Ele odeia o repúdio. Então a gente, né, já tem um problema ali, né, e agora pode criar um problema com Deus. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa levar aquela questão da Bíblia, né, diante do Senhor, para a gente realmente não cometer isso, né, a gente não acabar nos afastando da presença de Deus. Nós precisamos valorizar, né, extremamente a presença de Deus, não podemos fazer nada que nos afaste, né, nem por um segundo, né, da presença de Deus. Então essas coisas, né, vão entrando no coração da pessoa, né, Senhor Jesus, aí não aguentei, divorciou, aí depois casa de novo, ele divorcia de novo, casou. Então é uma coisa que não tem fim. Se você não valorizar, né, aquilo que foi colocado diante de Deus, né, Senhor Jesus. Mas é como ele tocou, né, a gente precisa perceber que isso aqui são princípios, é uma necessidade nossa nos voltar para a palavra, nos voltar para os princípios de Deus. Se Deus não coloca isso aqui como princípio, como algo chave, a gente ia simplesmente fazer como o mundo faz, ia banalizar o casamento. Seu casamento não é algo banal, é algo que Deus preparou para a edificação do homem, né? Não só individualmente, mas como a gente tem visto muito hoje, né? Para a edificação da igreja de maneira coletiva. A gente não pode pensar só no nosso bem-estar, né? Senhor Jesus, mas a gente precisa pensar, né, num todo, né, na visão de Deus. A gente precisa se voltar mais à Bíblia ainda. Por isso o Senhor falou, o problema dos fariseus que estavam questionando essa questão é porque eles não estavam lendo, não estavam desfrutando a Bíblia, não estavam buscando no Senhor, né, a maneira adequada de fazer. E aí queriam seguir o padrão do mundo. Né? Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. E hoje o mundo, né, não quer casar, não, é melhor juntar. As pessoas hoje já falam assim, não é melhor se ajuntar, porque aí depois quando for separar é mais fácil. Pô, já junta pensando em separar, aí fica difícil. Não, mas o que Deus uniu é o que Deus ajuntou, não separa o homem. E perceber que em cada relacionamento desse há o testemunho de Deus. Então hoje, né, casais normais, né, hoje que deveriam se casar não querem. E aqueles casais que são, né, contra os princípios de Deus, né, Deus ordenou o casamento entre homem e mulher. Mas hoje existem as ideologias, né, casamento do mesmo sexo. As pessoas que têm o direito diante de Deus de casar não querem, aqueles que não têm diante de Deus querem. Né? Então isso mostra bastante a questão do mundo, como que o mundo está banalizando as coisas. A gente não pode fazer isso. Nós vamos dar extremo valor para aquilo que Deus tem colocado diante de nós e buscar, né, diante da palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, aqui a gente está compartilhando um momento diário, né, vai entrar bastante detalhe essa semana que vem. Né, mas se os irmãos quiserem uma palavra mais específica, com mais detalhes, né, coloquem aí no comentário, né, que aí depois mais para frente eu posso até fazer um vídeo exemplificando mais isso, né, botando todos os princípios ponto por ponto. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber, né, que o mundo está mudando a lei de Deus. Então a gente precisa se voltar, né, ao Senhor, nos voltar ao princípio. E aqui ele mostra para nós 3 princípios. Né? Como eu já falei, né, cada caso é um caso, a gente tem que ver diante das situações. Mas o primeiro e o segundo princípio fica bem claro. O terceiro já é algo um pouco mais aberto, mas para ter bastante comunhão. O primeiro princípio é a morte. Um dos dois, né, ou o marido ou a mulher, faleceu, né, Senhor Jesus. Então a pessoa agora está desobrigada, ela pode casar-se novamente. Né, então, porque ali, né, foi Deus que separou, foi a morte que separou. Não foi um homem separando o outro, foi a vontade de Deus. Né, e aí a pessoa ali, né, obviamente, né, respeitando ali, né, o tempo do luto, tudo isso e tal, um dia pode abrir seu coração, né, para encontrar novamente uma companheira, né, um companheiro, né, para poder seguir a vida, né, diante do Senhor, mas tudo com discernimento, né, como a gente nos versículos que a gente leu, né, que a viúva pode casar-se novamente, mas diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A segunda razão aqui é o divórcio em caso de adultério, né, porque realmente, né, a pessoa que ela é ofendida, né, por uma traição, né, Senhor Jesus, é uma mistura de sentimentos, né, e aí depende da maturidade de cada um. Né, de poder aceitar ou não aquela situação, né, de ir diante do Senhor ou não. Né, então é uma situação muito complicada. Mas é como não tocou aqui, né, mas existe a questão do arrependimento. Né, se a pessoa se arrepender genuinamente, né, for diante do Senhor, né, o Senhor pode tocar também no coração, né, da pessoa que foi traída, de perdoar. Eu já conheço casos, né, de pessoas que passaram por a situação e perdoaram. Né? E poxa, hoje são pessoas que servem o Senhor de maneira extremamente útil, porque isso fortaleceu o casamento, né? Ali houve um arrependimento genuíno, né? E cada um pôde ir diante do Senhor, ver suas falhas, né? Como casal, né? O que pôde originar todas as situações, e houve perdão, né? A gente vê que o princípio de tudo é o perdão, né? Senhor Jesus, mas tudo isso é caso a caso, né? Cada um ir diante do Senhor, né? Pelo operar da graça, né, pelos princípios bíblicos, né, pela vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, aquilo que o Senhor gera no coração. Né, é uma situação muito difícil, né, e a gente não deve julgar, né, aí depende de cada um ir diante do Senhor. Né, Senhor Jesus. E o terceiro caso, né, é o que ele fala aqui no caso de marido e mulher, que um dos dois é incrédulo. E aí ele não quer mais viver junto da pessoa crente. Né, mas aí entram alguns pormenores aí, né, e a gente vai explicar melhor amanhã. Amanhã a gente vai pegar mais detalhezinhos disso, mas esses 2 primeiros princípios ficam bem claros, né? Aqui a separação mediante a morte e a separação mediante adultério, caso a pessoa não tenha graça para perdoar. Né? Mas aí é tudo bem levado diante do Senhor. O princípio que a gente precisa colocar aqui é que no princípio de Deus não há o divórcio, mas que a gente precisa realmente, né, depender do Senhor e ver caso a caso. Cada um precisa aprender a chegar diante do Senhor para não levar isso de maneira leviana, não levar como o mundo leva, não de maneira banal, né, para a gente não perder, né, aquilo que Deus quer nos conceder, né, Senhor Jesus. E cada um de nós aprenda aí diante do Senhor, né, e mais para frente a gente vai explicar um pouco mais, tocar um pouco mais nessa palavra. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe
Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.